Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a vida da Santa Rita de Cássia. Eu tenho lido bastante o livro dela e de certa forma tenho tido bastante devoção dela. Não acreditaria que eu seria tão devoto como eu sou devoto hoje dela. O pessoal que convive comigo sabe muito bem. Eu criei uma certa devoção que só Deus consegue explicar. Então vamos iniciar a nossa live em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para você que está chegando agora, boa noite. Meu nome é Felipe. Eu sou missionário da comunidade católica Missão Maria de Nazaré. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da vida de Santa Rita de Cássia. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre os pais dela, Antônio Mancini e Amada Ferri. Eles eram um casal muito virtuoso, bem católicos e fervorosos. Viviam uma vida santa, de acordo com o que a igreja pede, né? E parece que o que faltava-lhes no seu casamento, no seu matrimônio, era ter uma filha. E eles tentavam e nunca davam conta. Até que a Amada, mãe de Rita, pediu a Deus para poder ter essa graça. E detalhe, ela já era bem de idade, ela tinha 62 anos quando ficou grávida de Santa Rita. E Deus deu uma visualização a ela de que ela seria mãe. Então ali já confortou o coração dela. A Santa Rita então nasceu dia 22 de maio de 1381. E nasceu uma menina linda, muito linda, sendo que na sua visualização que Deus tinha dado para a Amada, Deus já disse para ela que seria uma menina extraordinária, cujo faria sempre a vontade de Deus. Na região onde ela nasceu, foi em Roccaporena, na Itália. E naquela época havia muita guerra, muita guerra mesmo, sabe? Em um lugar de caos. E onde que ela nasceu, não estava tendo batizado, não podiam batizar ela. Tiveram que levar ela para Cássia para ser batizada. Então, os pais dela foram para Cássia, batizaram-no e na volta ocorreu o milagre das abelhas, que é um acontecimento maravilhoso, quando seus pais por um momento a deixaram debaixo de uma árvore, se eu não me engano, e quando foram ver, o berço dela estava rodeado de abelhas. Assim, tinha abelha na boca, na pele, por volta do berço. Em todo lugar do berço e no corpo dela tinha abelha. E eles ficavam morrendo de medo daquelas abelhas picarem ela, né, novinha. Então ela não ia resistir à dor e ia falecer. Mas ali eles tiveram um discernimento de que a alma de Rita era tão cheirosa, cheirava tão santidade, que as abelhas não fizeram mal algum. E foi um momento extraordinário. Na infância, logo na infância, com 4 dias de vida, já teve esse acontecimento extraordinário. Então, Rita foi crescendo, né, desde pequena. Ela ama a modéstia, vivia a modéstia, tanto que no livro que eu li recentemente dizia que ela se escondia
quando a mãe dela queria comprar roupas novas para ela, porque ela não gostava de aparecer, ela gostava mais de uma roupa surradinha, uma roupa que chamava a menos atenção possível. Ela preferia se esconder o seu corpo e realmente viver a modéstia. Também, desde pequena, mesmo aos 8, 7 anos de idade, ela já se penitenciava, entregando todas as suas dores para Jesus. Ela chegava a viver cerca de, também mais para frente, né, ao decorrer da sua idade, ela vivia 2, 3 quaresmas. Ela prolongava o dia da quaresma dela. E assim, e aí ela sempre teve o desejo de ser uma religiosa, né? Viver uma vida religiosa. Mas ela, muito jovem, foi prometida aos pais um casamento no qual ela não queria, de forma alguma, porque ela falava que queria ser religiosa e queria entregar a sua virgindade a Deus, que ela não queria de forma alguma. E aí ela ficava naquele dilema, se ela seguia a sua vontade de ser religiosa ou se ela seguia a vontade de seus pais, cuja obediência gera graça. Então ela rezou bastante e conversou muito com Jesus, até que ela entendeu que entre o sacrifício e a obediência, Deus deu discernimento a ela de que a obediência deveria vir em primeiro lugar. Então ela se casou, conforme os pais dela queria. Ela se casou com Fernando e, assim, teve dificuldades em seu casamento, porque Fernando era um homem muito malvado, rigoroso, asperoso, não entendia o seu papel como um homem na família. Ele não entendia de forma alguma. Para ele era tudo dinheiro, ele que mandava no relacionamento, ele que dominava a mulher. E Rita sofreu muito com isso, né? Mas hora nenhuma ela levantou a voz, hora nenhuma ela quis fazer algo de diferente, além de combater todas essas coisas de ruins que ele fazia a ela com humildade, silêncio e paciência. Essas eram as 3 coisas no qual ela combatia o seu matrimônio. Tanto que ela rezava e rezava e rezava para a conversão do seu esposo. E rezava cada vez mais, aumentando as suas penitências, jejuns, quaresmas, até que um certo dia Fernando foi convertido. De tantas as orações da sua esposa para ele, Deus ouviu a sua prece. Então, o seu casamento começou a crescer e ela começou a desfrutar mais do matrimônio do que o matrimônio, né? Então, Rita foi mãe. Ela engravidou de gêmeos, no qual ela teve essa graça, né, de ter filhos gêmeos. E ela foi cada vez mais descobrindo a felicidade em ter um matrimônio em Deus. E o tempo foi passando e logo pouco tempo de conversão do seu marido Fernando, foram se passando o tempo e cada vez mais ele ia se convertendo. Então, até que chegou um dia que, por consequências passadas, né, que ele fazia muita coisa errada, matava o pessoal por causa do nome da sua família. Ele tinha uma família muito, muito malvada e então, por consequência, ele acabou sendo assassinado. E Rita sofreu muito com a morte dele e ela morria de medo de seus filhos quisessem vingar a morte do pai. Infelizmente, foi isso que aconteceu, que eles queriam vingar a morte do pai porque eles herdaram, né, esse temperamento do pai dele de malvado. Então eles queriam vingar a morte dele. E Santa Rita chegou para Jesus e disse: se for para os meus filhos
continuarem do jeito que estão, eu prefiro que o Senhor os leve, para eles não terem que viver, né, nesse pecado de cometer assassinato a sangue frio por vingança. Não queria que a vingança contaminasse os seus corações dos dois. Então, passado pouco tempo, eles ficaram doentes. Eu não me recordo bem a doença que foi, mas creio eu que acho que foi de febre. Então, Deus ouviu as preces, né, de Santa Rita e levou os seus filhos. É claro, foi doloroso, pensa, uma mãe cujo ama seus filhos de uma maneira incondicional, pede a Deus para Deus levar eles para não poderem viver um sentimento de vingança aqui na terra. E então, ela, depois de ter perdido o seu esposo e seus filhos, ela ficou mais em casa, dedicando-se cada vez mais à sua vida de oração. E até que veio novamente aquele desejo de entrar para a vida religiosa, né? E ao convento das agostianas que tinham lá em Cássia. E então ela tentou entrar lá, conversou com a madre de lá, e lá elas não deixaram ela entrar, porque eles tinham meio que um certo tipo de preconceito com ela, porque ela foi casada, né? Então elas não queriam deixar. Ela não tentou só uma vez ir lá, ela tentou 2, 3 vezes. E foram 3 tentativas na qual ela ficou decepcionada, porque ela sabia que lá era o lugar dela, de estar lá. Tanto que, então ela viu que meio que era impossível dela estar participando, né, do convento. Então ela rogou aos seus santos de devoção, no qual são São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau. Então eles ouviram a sua prece. Enquanto ela estava orando em seu quarto, ela ouviu batendo na janela, batidas, tipo alguém chamando, e foi lá fora ver, viu vultos, três vultos, e percebeu que eram 3 pessoas. Perguntaram, e ela perguntou a eles: o que fazem aqui até tarde da noite? E eles responderam que tinha uma missão enviada por Deus, que bastava-lhe ela seguir. Então ela seguiu e foi com medo mesmo, mas depois ela percebeu que eram os 3, pela fisionomia deles e pelas roupas que eles usavam. Então, milagrosamente, os seus 3 santos de devoção a levaram para o convento, né? Há alguns rumores que os santos sobrevoaram com ela até levar ela lá dentro, colocar ela lá dentro, pois no convento estava tudo trancado, janela trancada, portão trancado. E então, por maneira milagrosamente, Rita apareceu lá. Até que todas as irmãs do convento ficaram assustadas ao acordarem e verem ela lá. Só que também tiveram discernimento que realmente era impossível ela entrar lá, estando tudo trancado. Então reconheceram que era o agir de Deus, né? Era a obra de Deus dela estar lá, e a Madre Superior reconheceu que era a vontade de Deus dela estar participando do convento das Agostianas. E então, aos 32 anos, né, ela entra para a vida religiosa. E lá ela aprendeu muitas coisas, tiveram vários acontecimentos. Teve o acontecimento da roseira dela, que a Madre Superiora dela pediu ela para regar um galho seco, né? E que ela mesma já não tinha fé de poder tá florescendo, né, naquela roseira. E ao decorrer do ano foi se florescendo aquelas roseiras, né? E hoje em dia, lá em Cássia, está de todo tamanho lá no convento das Agostianas ainda. E então, assim, ela foi aprendendo muito, praticando várias virtudes, né? Sendo paciente no sofrimento, oferecendo a Deus jejuns e penitências. E aos 30 anos de religiosa, né, ao decorrer do tempo, assim, quando ela atingiu seus 30 anos como religiosa,
ela recebeu a chaga, né, no meio da testa dela, no qual ela estava rezando assim para Jesus e pediu para sentir ao menos um pouco do que Jesus sentiu na cruz. Então, olhando assim para a imagem grandona que tinha lá no convento, ela viu da coroa de espinhos de Jesus saiu um espinho e fincando a testa dela. Naquele momento ela desmaiou de tanta dor. De tanta dor ela desmaiou. O pessoal lá ficou assustado, né? Mas, então, o tempo foi passando e aquela chaga fedia. Ela fedia tanto que ela teve que ficar trancada numa cela, né? Cela no convento é o quarto, né, que elas vivem. Então ela teve que ficar meio que separada, porque o pessoal não aguentava de tanto que fedia, dava verme e dava bicho. E era... como que eu posso falar? Era nítido. Nítido, os vermes caindo nos seus olhos. As irmãs perguntavam se ela via e Santa Rita falava que eram seus presentinhos de Jesus. Olha só para vocês verem a paciência que essa mulher tinha com Jesus, o amor que ela tinha por Jesus. Era impressionante, era fora do comum. Então, o tempo foi passando e em 1450 ocorreu o 5º jubileu da nossa Igreja Católica. E ela tinha muita vontade de ir, tanto que é concedido indulgências penárias para quem vai. Então ela queria ir. Só que ela pediu para a Madre Superiora dela, só que a Madre Superiora dela não deixou por causa da sua ferida. Preferiu que o pessoal podia assustar, né, com aquela chaga. E ela falou, primeiro você cuide da sua ferida e depois nós conversamos. Então ela orou para Deus, rezou fervorosamente e milagrosamente a ferida cicatrizou. Ela se cicatrizou, então ela foi à Madre e a Madre deixou ela poder ir ao jubileu. E ela foi lá, conheceu, né, o 5º jubileu e depois, na sua volta, ao pisar no convento, a sua ferida se abriu novamente. Meus irmãos, realmente é um milagre, né? É um milagre. E ao decorrer do tempo, Rita foi sofrendo cada vez mais com essa chaga, corria risco dela dar desmaios a todo tempo, mas assim, ela nunca deixou de amar a Deus e a recorrer e colocar as suas esperanças em Jesus. Tanto que a sua doença foi se agravando, né? Agora já mais para perto do leito da sua morte, né? Aos anos foram se passando, ela teve uma doença muito triste, que não sabe ao certo o que se foi essa doença, mas sabe-se que foi um tipo de paralisia na qual ia paralisando certas partes do seu corpo. Primeiro paralisava os dedos, depois as mãos. Não tem um nome certo para esse tipo de paralisia, mas certas partes iam se perdendo os movimentos ao decorrer dos anos. Ela viveu com essa paralisia durante 4 anos, né? Até que ponto dela não sair mais da sua cela, ela ficava só lá na cela dela, pois tinham dias que, por causa da paralisia, ela não conseguia nem andar. Então, a doença dela foi se agravando até que um dia ela, infelizmente, ou felizmente, né, não resistiu. Então ela morre dia 22 de maio de 1457, com 76 anos de idade e 44 anos de vida religiosa. Teve também, na sua morte, tiveram 2 milagres, na qual estão nos seus processos de beatificação e canonização. O primeiro milagre foram logo após a sua morte mesmo. Além dos vários e vários milagres que nós temos também, no livro dela fala muito sobre vários milagres, se não me engano são mais ou menos cerca de 10 páginas que falam só dos milagres acontecidos depois da ida dela para o céu. O primeiro milagre foi o cheiro da chaga dela. Logo após ela morrer, né, quando ela veio a falecer, ela teve um buraco, a chaga dela cicatrizou, então dela saía
um cheiro divino de rosas, na qual fica só um pontinho bem pequenininho com uma luz diferente de todas as outras luzes, uma luz mais brilhante que ninguém sabia ao certo que era esta luz, né? Só sabiam que era algo divino, na qual o cheiro contaminou o convento inteiro. O convento era enorme, o convento era muito grande. E o cheiro era cheiro de rosas, de margaridas, né? Na qual é propício do nome dela, né? Por causa que Rita, lá na Itália, é composto de Margarida, né? E não se sabe ao certo se o nome dela, se ela foi batizada com o nome de Rita ou Margarita. Mas, então, houve esse cheiro, né? Esse cheiro de rosas esplendoroso. E seu segundo milagre foi, logo após o seu falecimento também, passaram cerca de umas semanas. A notícia chegou na sua terra natal, em Roca Porena, e ela tinha uma amiga, bastante amiga mesmo, né? Que ficou sabendo e foi lá visitar ela. E aos prantos chegou diante ao corpo de Santa Rita. E detalhe, essa amiga, ela tinha a mão paralisada, ela não tinha o movimento da mão. E aos prantos ela debruçou no corpo de Santa Rita e ali intercedeu por ela, pediu para que pudesse alcançar a graça de ter a vida das suas mãos novamente. Então, ao colocar a mão sobre o corpo de Santa Rita, ela conseguia mexer normalmente a sua mão. Outro milagre, tanto que é descrito que ela olha a sua mão e grita: milagre, milagre, é um milagre, minha mão está mexendo. Então foi através de Santa Rita que ela alcançou esta graça. O seu processo de beatificação ocorreu em 1627 pelo Papa Urbano VIII e ela foi canonizada dia 24 de maio de 1900 na Roma pelo Papa Leão VIII. E hoje, né, a gente tem a graça dessa live, está acontecendo no dia dela, né, dia 22 de maio. E agora, para finalizar, um recadinho que eu queria deixar bem para vocês dela, né, que me chamou muita atenção. Hora alguma, ela colocou a esperança em outra pessoa. Podemos ver que ela viveu todos os estados de vida. Ela foi solteira, foi mãe. Ela viveu depois o celibato só para Jesus. Então, ela passou por todos os estados de vida. E todos esses estados de vida, ela colocava a esperança somente em Jesus, né? Ela não colocava a esperança em mais ninguém, em mais nenhuma outra pessoa. Então, enquanto eu rezava para essa live, Jesus tocava muito no meu coração sobre a passagem de Romanos 5, versículo 3 ao 5, que diz que a esperança... Eu vou ler para vocês. E não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade, e a fidelidade produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, realmente foi isso que aconteceu, né? Adiante de tantas situações que ela teve para desistir, ela colocou nas mãos de Jesus. E a gente pode ver que ela foi um exemplo de mulher, tanto como mãe, mas como religiosa também. E assim, meu irmão, quantas vezes também, eu digo por mim, né? Testemunho meu, eu coloquei minhas esperanças em outras pessoas e me decepcionei, me entristeci, me frustrei, não queria saber mais de Deus. Por isso eu te dou o conselho de poder colocar nas mãos de Deus as suas esperanças, não coloque na mão de ninguém. Seja como Santa Rita, que a sua esperança seja crer em Jesus, pois somente com Ele nós vamos conseguir, nós vamos ter a esperança, seremos fiéis, e Ele nos prometeu tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Ele nos dará. É claro, né, com discernimento, mas agora eu gostaria que nós possamos fechar nossos olhos um instante e possamos realmente pedir intercessão de Santa Rita, né? Ela que é padroeira das causas impossíveis, pois tantas e tantas coisas
consideradas impossíveis a nós, seres humanos, para Deus nada é impossível, meus irmãos. Para Deus nada é impossível. Por isso peça a Deus aquela graça que você acha que é impossível, pois se tratando de impossível, Deus é aquele que sempre nos surpreenderá. Como Santa Rita foi surpreendida e nos surpreendeu tanto com tantos milagres também. Então, Senhor Jesus, eu te peço para alcançar a graça de todas essas pessoas que estão participando da live, que vão participar mais tarde. Eu te peço, Senhor Jesus, por intercessão de Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis, possa agir na vida de todas essas pessoas. E para finalizar, eu gostaria de terminar com a oração de Santa Rita, né? Um momento bem oportuno. Eu vou estar falando e vocês podem estar repetindo, eu vou falar com mais calma. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada, que necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós, que tem o título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus, para que me conceda a graça que tanto necessito. Faça seu pedido a Santa Rita agora neste momento. Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso celeste esposo Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço. Santa Rita, advogada dos impossíveis, rogai por nós. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Semana que vem vai ter mais. E como indicação também, eu indico este livro de Santa Rita de Cássia, da minha biblioteca católica. Assim, é um livro muito bom mesmo, na qual eu pude estar aprofundando cada vez mais nesse conhecimento, na qual eu nem, como eu disse no início da live, que eu nem imaginaria ser tão devoto assim. E a partir do momento que eu fui lendo, e Santa Rita foi se manifestando de uma maneira comigo que eu fiquei impressionado do tanto que ela foi carinhosa comigo, do tanto que ela me acolheu. Então, realmente, eu tenho ela como uma santa de devoção minha, uma advogada minha. Espero que ela possa ser uma santa advogada para vocês, como ela está sendo para mim, possa ter o mesmo carinho que ela tem tido comigo, que possa ter com vocês também. Outra indicação, eu indico também o filme, né, da Canção Nova. Vocês podem procurar lá, A Vida de Santa Rita. É 1 hora só, pouquinho mesmo, mas trata bem. Agora que vocês já estão sabendo mais ou menos a história, é mais fácil de compreender o filme, porque se a gente vê o filme sem saber um pouco da história, a gente fica meio perdido, porque eu tive vendo o filme primeiro, antes de ler o livro, e eu fiquei meio perdido. Então, depois que eu fui aprofundando cada vez mais na vida dela, que eu fui entendendo realmente, né? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar dando salvo aqui no nosso IGTV a live, caso vocês queiram partilhar com seus amigos, em que realmente Santa Rita possa rogar por nós, né? Então, Santa Rita, rogai por nós. Tenham uma boa noite, muito obrigado. E semana que vem a gente tem mais outra live, que podem ficar acompanhando em nosso Instagram, que vai ser postado as dicas, né? Os stories também, como dica. Então, até mais, pessoal. Com Deus. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até mais.